Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade no conteúdo de farmacocinética. Então, nós já falamos de absorção, distribuição e hoje nós vamos falar sobre a metabolização dos medicamentos. Então, para vocês terem uma ideia, né, nós temos diversos órgãos que são capazes de metabolizar os fármacos. O rim é capaz de metabolizar, o trato gastrointestinal, os pulmões, a pele. Porém, o órgão que apresenta maior atividade na parte metabólica, não só de medicamentos, como também metabolismo de proteínas, metabolismo de enzimas, é o fígado. Então, claro, né, nós temos vários órgãos, porém o mais importante para nós, e a gente sempre fala, a gente sempre dá ênfase, é em relação à metabolização que ocorre no fígado. Então, o fígado é o órgão que mais tem diversidade e quantidade de enzimas metabólicas que conseguem metabolizar a maioria dos fármacos, o que não ocorre em outros órgãos. Por isso, a maioria da metabolização dos fármacos acaba ocorrendo no fígado. É claro que quando eu for falar para vocês de um medicamento que ocorre metabolização no pulmão, por exemplo. Eu vou falar, ó, esse ele é metabolizado tanto pelo fígado quanto pelo pulmão. Eu sempre dou ênfase aí nos órgãos que eles podem ser metabolizados. Mas sempre, pessoal, tenham em mente que o fígado ele é considerado o principal órgão porque ele tem muitas enzimas. Essas enzimas elas são bem diversificadas e por isso ele é o principal responsável pela metabolização dos medicamentos. O fígado ele consegue modificar os fármacos dependendo muito da quantidade de fármacos que penetra os hepatócitos. Então, a metabolização, me desculpem, ela vai ocorrer dependendo da quantidade que vai chegar a esses hepatócitos, né, que são as células do fígado. Vocês provavelmente já viram sobre elas quando vocês fizeram a disciplina de fisiologia. O fígado, ele vai transformar os fármacos. Lembram que eu falei para vocês na aula passada que o fármaco, ele tem uma característica muito lipofílica. Então, os fármacos, quanto mais lipofílicos eles são, mais facilmente eles são absorvidos. E, consequentemente, eles chegam mais facilmente no fígado. E isso é bem importante. Então, quanto mais lipossolúvel, lipofílico, maior afinidade por gordura este fármaco tem, mais facilidade ele vai ter de penetrar os hepatócitos e chegar até as células do fígado. As enzimas hepáticas, elas têm como principal objetivo pegar o fármaco que está ativo e inativá-lo. Tá? Então, o principal objetivo dessas enzimas é o metabolismo de defesa do nosso organismo, essa metabolização. Por exemplo, quando a gente toma uma substância tóxica, né, as enzimas vão tentar eliminá-las. E os fármacos, né, por mais que estejam como aliados à nossa saúde, ele é reconhecido pelo organismo como uma substância tóxica. Então ele precisa inativar, senão essa substância ter efeito aí por muito tempo. Então, o principal objetivo do fígado é metabolizar e inativar esse fármaco e também auxiliar na eliminação do fármaco. Ele faz modificações para que esse fármaco se torne mais solúvel, mais hidrofílico e seja eliminado com mais facilidade. É claro que algumas vezes, né, a gente acaba aí enganando um pouquinho o fígado, tá? E a gente administra profármacos, que são fármacos inativos. E depois, quando eles são metabolizados no fígado, eles se tornam fármacos ativos, tá? Mas eu já coloquei para vocês um slide explicando detalhadamente sobre isso e a gente já vai falar melhor sobre esses profármacos, tá? Então, espere um pouquinho, mas já coloquem na mente de vocês que o principal objetivo do fígado é eliminar aquele composto. Então, ele transforma o composto para que ele seja inativado
e seja eliminado do organismo. Como que ocorrem, então, essas modificações? Então, nós temos um conjunto de biotransformação. Essas biotransformações elas são divididas em fase 1 e fase 2. As biotransformações de fase 1 são as reações de oxidação e redução, e as biotransformações de fase 2 são as reações de oxidação e hidrólise. Então, vamos começar falando das reações de fase 1, onde ocorre a oxidação barra redução do fármaco. Então, o que acontece aqui? O objetivo das enzimas aqui é deixar esse fármaco com uma facilidade maior para a eliminação, tá? Então, ele vai modificar a estrutura do fármaco através das reações de oxidação ou redução. Então, pode ser uma reação ou outra reação que vai estar acontecendo, né, que vai estar ocorrendo. E as principais enzimas responsáveis são as enzimas hemoproteínas monooxigenadas, tá? Essas são as que mais atuam fazendo essa oxidação ou redução. Tem um sistema citocromo chamado P450. Vocês vão ouvir falar muito dele durante as nossas aulas, porque muitos medicamentos vão ser metabolizados através desse citocromo P450. Então, o citocromo ele vai mediar, né, uma grande quantidade de reações oxidativas. Então, nós vamos ter aí uma boa atividade e como tem vários fármacos que acabam sendo metabolizados nesse citocromo, eles acabam interagindo, tá? Então, quando a gente toma dois medicamentos que utilizam a mesma enzima, o mesmo local para ser metabolizado, isso faz com que eles demorem mais tempo para ser metabolizado. Consequentemente, o efeito tóxico dele pode ser maior e ele acontece, né, ele ser eliminado mais devagar do organismo. Então, ele tem um efeito maior. Então, tem que ter muito cuidado quando utiliza dois medicamentos que são metabolizados no citocromo P450, porque um interfere no metabolismo do outro. A enzima ela fica ocupada por um fármaco e o outro fármaco continua ali e ele não consegue ser metabolizado, tá? Então, essas enzimas aqui que fazem oxidação e redução, elas vão ser responsáveis pela metabolização de 75% dos fármacos utilizados atualmente. Então, a maioria das reações que ocorrem são oxidação e redução e vão ser bem trabalhosas aí para o nosso fígado. E como ocorre a reação oxidativa? Então, essa reação ela tem como objetivo transformar o fármaco em metabólito mais hidrofílico. Isso facilita a eliminação do fármaco pelo organismo. Lembram que para entrar no fígado, para absorver no intestino e também para chegar até as células, quanto mais lipofílico ele for, maior a facilidade ele tem para ser absorvido, inclusive pela célula, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo assim bem simples para vocês. Eu vou tomar um medicamento para dor de cabeça. Para que esse medicamento consiga penetrar, consiga chegar, né, até o local de dor, eu preciso que esse medicamento seja extremamente lipofílico. A partir do momento que ele começa a sofrer metabolização pelo fígado, ele começa a se tornar hidrofílico. Isso faz com que ele não consiga chegar novamente no meu sistema nervoso central, tá? E o que acontece aí nessa molécula que deixa ela mais hidrofílica? Nós vamos adicionar, o fígado, né? Vai adicionar grupos polares a essa molécula, como hidroxila, tiol, amina, que são moléculas que acabam auxiliando, esses grupos, né? Que acabam auxiliando a molécula a ficar mais hidrofílica, sendo mais fácil para o rim eliminá-la, por exemplo. Para poder exemplificar para vocês toda essa história de oxidação, né? Eu coloquei aqui para vocês
uma molécula chamada digitoxina. Esse medicamento, né, ele é utilizado para problemas cardíacos, tá? E ela é uma molécula extremamente lipofílica. Então, ela tem grande afinidade por gordura, mesmo tendo alguns componentes, né, algumas hidroxilas na molécula, ela é extremamente lipofílica. Quando ela sofre oxidação através do citocromo P450, ocorre a entrada de mais um anel, mais uma molécula, né, mais um grupo, isso, desculpa, pessoal, mais um grupo de hidroxila aqui, né, e esse grupo acaba deixando essa molécula ainda mais solúvel, deixando ela um pouco mais hidrofílica e facilita a eliminação desse medicamento. As reações de redução, elas são bem mais difíceis de acontecer, são mais raras, mas são extremamente importantes também. Normalmente, né, a principal forma de reação que ocorre é a conversão do grupo cetônico da molécula, como por exemplo aqui na varfarina, em um grupo hidroxilado. Então, ocorre a quebra dessa ligação, o oxigênio se liga com o hidrogênio e ele acaba ocorrendo, né, então, a redução desta molécula. Então, pessoal, a varfarina, ela é um profármaco, né? Já vamos falar mais um pouquinho sobre isso no próximo slide. E a partir do momento que ela sofre essa redução, se torna um fármaco ativo. Como eu falei para vocês, nós temos alguns medicamentos que são conhecidos como profármacos. Eles são administrados na forma inativa e depois eles vão sofrer reações de oxidação e redução no fígado e se tornam medicamentos ativos, né? Forma ativa do nosso composto. Então, antes da reação, ele é um profármaco e depois ele se torna um fármaco, tá? Por que ele é administrado como profármaco? Porque esse profármaco muitas vezes auxilia na biodisponibilidade oral, na absorção do medicamento, diminui toxicidade gastrointestinal e também prolonga a meia-vida desse medicamento. Então, temos muitos medicamentos que são administrados, assim como o profármaco, e depois que o nosso fígado metaboliza ele, é que ele se torna ativo. As reações de fase 2 são as reações de conjugação e hidrólise, como a gente comentou, e essas reações elas vão fazer com que o fármaco ele se torne um fármaco inativo, facilitando a eliminação desse fármaco e também tem uma solubilidade maior, então os fármacos se tornam mais hidrossolúveis, o que auxilia muito na eliminação, tanto pela via hepática, né, pelo sistema biliar, como também pelo sistema renal. Uma outra característica interessante é que a conjugação, na sua grande maioria, são reações que ocorrem, que vão aumentar o grupo, a gente já vai falar, vai aumentar um pouquinho a molécula, mas vai deixar ela mais hidrofílica. E isso, muitas vezes, na maioria das vezes, ocorre para inativar o fármaco, tá? Então, é muito difícil acontecer a transformação de um profármaco em um fármaco através da conjugação. Mas, é claro, existem exceções, como, por exemplo, o glicuronídeo de morfina, que após ser metabolizado pelo fígado, ele se torna um analgésico muito importante, né? Com uma ação muito maior. Então, ele vai ser conjugado e vai se tornar de um profármaco para um fármaco ativo. Em relação à conjugação, a maioria das vezes, né, os grupos que são adicionados nas moléculas são glicoronato, sulfato, glutationa e acetato. Outra característica importante que a gente fala é reação de fase 1, reação de fase 2. Às vezes vocês acham, então ocorre primeiro a reação de fase 1, depois a reação de fase 2. E não é isso que acontece. Não tem uma ordem certa. Depende muito do fármaco, depende muito da reação que ele precisa sofrer naquele momento. Então, as reações de fase 2 podem ocorrer antes da reação de fase 1. Pode ocorrer só um tipo de reação. Depende muito de cada fármaco.
Uma das características mais importantes, né, que eu vou falar nessa aula, então anotem porque é muito importante, é o metabolismo de primeira passagem. Então, o metabolismo de primeira passagem, ele só vai acontecer para fármacos administrados por via oral. Pessoal, anotem porque isso é muito importante. Vocês vão lembrar toda vez que vocês forem administrar um medicamento de mim a partir de hoje, né, que for de forma oral. E vocês vão entender por que que os medicamentos de forma oral, a partir de agora, vocês vão entender isso. Por que que os medicamentos de forma oral demoram um pouco mais de tempo para fazer efeito e porque geralmente a miligramagem deles é maior que um medicamento administrado através da via parenteral. Tá? Então, a partir de agora, vocês vão saber e vão aprender isso. Então, anotem aí porque é muito importante. Então, quando nós tomamos um medicamento por via oral, esse medicamento ele vai primeiramente ser dissolvido, degradado e vai, né, passar aí pelo sistema digestório até chegar no nosso intestino, tá? Quando ele chega no intestino, né, a maioria dele vai começar a ser, a maioria deles, me desculpa, vai começar a ser absorvido lá no intestino, porque o estômago, lembra que eu falei para vocês na aula passada, absorve pouca coisa. Então, quando ele chega no intestino, ele começa a ser absorvido e então ele vai diretamente para o fígado, tá? Então, guardem aí, medicamentos por via oral, eles vão ser absorvidos e vão diretamente para o fígado. Nós temos uma circulação, vou até passar o slide só um pouquinho, chamada circulação heterohepática ou via porta, que leva o sangue do intestino diretamente para o fígado. E então ele começa a ser metabolizado. Pessoal, isso é muito importante. Porque a partir do momento que ele começa a ser metabolizado, muita coisa já vai ser excretada, não vai conseguir chegar a ter efeito no organismo. Tá? E por isso as doses dos medicamentos orais são maiores que a dose dos medicamentos parenterais. Então, nós vamos ter a absorção, né? A administração por via oral, absorção pelo intestino e envio para o fígado. Aqui ele vai sofrer metabolização, alguns medicamentos vão para a circulação sistêmica para ter efeito para os órgãos e podem voltar para o fígado novamente para ser metabolizado. Então, ele vai metabolizar todo o medicamento que entra pela via porta, vai metabolizar, mas ele não consegue ter enzimas para metabolizar todo o medicamento. Ele metaboliza um pouco e um pouco ele não consegue metabolizar. O que ele não metaboliza vai fazer efeito na via sistêmica. O que ele metaboliza vai ser excretado. Então, aqui mais um detalhe importantíssimo. Profármacos precisam ser administrados por via oral para que ele seja metabolizado e então tem efeito, tá bom? Então, chegou no intestino, vai para o fígado, é metabolizado, uma parte vai ser excretada, a outra parte que não foi metabolizada, ou no caso do profármaco, que foi metabolizada, vai ter efeito sistêmico. Teve efeito, volta para o fígado para ser metabolizado e eliminado pelo organismo. Quando nós falamos de via subcutânea, transdérmica e intravenosa, vai direto ter efeito no sistema como um todo, nos tecidos, e depois ele sai do tecido, vai para o fígado para então ser eliminado. Só a via oral tem esse metabolismo de primeira passagem? Não. Pode acontecer da via retal também ter esse metabolismo de primeira passagem. Quando você administra lá por via retal o supositório mais profundamente,
pode acontecer do intestino absorver e acontecer esse metabolismo. Caso não seja administrado tão profundamente, daí não, daí vai diretamente para sistema, para circulação sistêmica. Mas isso aí, pessoal, esse só a via oral é uma pegadinha muito clássica de concurso. Então não é só a via oral que tem metabolismo de primeira passagem. A via retal também pode ter esse metabolismo, depende muito da forma como o medicamento foi administrado. Lembrem-se disso, porque cai na prova também, né? Porque eu coloco questão de concurso, então já anotem aí bem bonitinho, e até porque vocês vão fazer um trabalho no final dessa aula, né? Vocês precisam saber como funciona essa via. E esse metabolismo de primeira passagem. Então, depois da metabolização, nós temos a excreção dos fármacos. Então, os fármacos, eles precisam ser metabolizados para facilitar a excreção. Isso não quer dizer que a gente não excrete o fármaco sem ser metabolizado. Depende muito da molécula, depende muito do fármaco. Mas muitos deles, né, principalmente os fármacos extremamente lipofílicos, eles precisam ser metabolizados para fazer com que aumente a hidrofilicidade desse fármaco, ou seja, a afinidade dele pela água, para que ele seja, então, eliminado. As principais vias de eliminação, como eu já comentei para vocês, é a via renal e a via biliar. Depende muito também de cada fármaco isso. A maioria deles é mais facilmente eliminado pela via renal. Outros são mais facilmente eliminados pela via biliar. Depende muito do tipo do fármaco. A via mais comum, né, normalmente, é a via renal, tá? Então, a maioria dos fármacos vão ser eliminados pela via renal, principalmente por causa da característica hidrofílica desse fármaco. Então, quanto mais hidrofílico o fármaco for, mais facilmente ele vai ser eliminado pela via renal, né? Quanto maior a hidrossolubilidade dele a partir da metabolização, mais facilmente ele vai ser eliminado por essa via. Em relação à taxa de eliminação do fármaco, vai depender de muita coisa, tá? Então, vai depender de quanto fármaco vai ser filtrado lá nos néfrons, quanto que nós vamos reabsorver, quanto que nós vamos excretar. Então, depende muito do fármaco e do sistema renal da pessoa que utilizou aquele fármaco. Então, vocês vão ver durante as nossas aulas que alguns fármacos a gente fala assim: pessoas com problemas renais devem evitar esse medicamento. Por quê? Porque nós vamos ter uma dificuldade para eliminar o fármaco e ele acaba se tornando mais tóxico para o organismo. Tá? Então, tem esses detalhezinhos também. Outra característica interessante, muito importante, é que quando nós temos um fluxo sanguíneo na região renal, né, nos néfrons, nós vamos ter um aumento da excreção desses medicamentos. Então, quanto maior o fluxo, maior a excreção. Quando nós temos algum comprometimento na área vascular dos néfrons, nós vamos ter uma diminuição no fluxo. Isso faz com que nós tenhamos uma diminuição na excreção do medicamento. Consequentemente, também ele acaba se tornando mais tóxico para o organismo. Outro detalhe importante é em relação à ligação das proteínas plasmáticas. Se nós tivermos menor ligação às proteínas, mais rapidamente ele vai ser eliminado. Se nós tivermos maior ligação, maior dificuldade de eliminação desse medicamento. Para dar um pouquinho mais de detalhes aqui para vocês, vamos lembrar um pouquinho de fisiologia. Então, lá nos néfrons, né, quando o sangue chega nos néfrons, ele vai ser filtrado. Pensem que essas bolinhas pretas aqui, ó, elas são medicamentos, tá? Então, nós vamos ter a filtração do sangue, o sangue vai, então, para o canal renal aí, né, para a alça, e aqui ele pode ser reabsorvido. Se ele for totalmente reabsorvido, nós não vamos ter eliminação, não vamos ter excreção, tá? Pode ser que esse medicamento ele sofra excreção direta no túbulo renal.
pode acontecer isso também, né? Nós vamos ter aqui sangue, né, com bastante vascularização nessa região e pode fazer uma secreção, onde o próprio organismo secreta aqui sem passar pela filtração. Pode ser que ele seja filtrado e seja secretado. Também pode acontecer isso. E daí, por último, né, nós vamos ter a excreção. Então veja como essa eliminação depende de muita coisa. Depende da filtração, depende se ele vai ser reabsorvido, porque se ele for reabsorvido, ele não vai ser excretado. Depende da secreção, né? Então, isso tudo aqui pode modificar a excreção do nosso fármaco. E é claro, como eu falei para vocês, nós temos alguns fármacos que eles são eliminados inalterados pela urina, ou seja, eles não sofrem metabolização. E assim, pessoal, pode ser que sofra um pouco, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos fármacos que são eliminados 75 a 100% na forma inalterada, tá? Depende muito do organismo, né, da pessoa, da quantidade de medicamento que ela está tomando também. Né? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês a furosemida, gentamicina, metotrexato, atenolol, desculpa, e digoxina. Nós temos também outros fármacos como benzilpenicilina, cimetidina, oxitetraciclina e neostigmina, que são eliminados 50 a 75% na forma inalterada. E por que é importante, né, saber como que o fármaco é eliminado? Porque pode acontecer do paciente chegar lá no hospital por intoxicação medicamentosa. Você pode fazer a coleta do sangue, a coleta da urina e verificar como que tá. Será que, né, ele está eliminando esse medicamento? Como que esse medicamento tá? Se ele está inalterado, está na forma metabolizada? Você pode pesquisar na urina para ver se foi daquele medicamento que a pessoa se contaminou ou não. Tá? Então é bem importante, principalmente na área de toxicologia, né, para verificar se esse medicamento ele é o responsável, qual o medicamento é o responsável pela toxicidade no paciente. E a excreção por via biliar, né? Como ela ocorre? Um pouco eu já falei para vocês lá quando eu expliquei sobre a metabolização. Então, o medicamento ele vai ser metabolizado pelo fígado e o fígado vai enviar esse medicamento ali para a secreção biliar. A secreção biliar envia, né, o medicamento metabolizado ou até mesmo na forma ativa ainda, né, sem sofrer metabolização, pro duodeno. Aqui, pessoal, é importante também, tá? É muito importante. Quando nós temos essa eliminação biliar, nós vamos ter aí uma reabsorção do medicamento, porque ele vai chegar aqui no jejuno, no ilho, né, que são os principais locais de absorção, e vão reabsorver esse medicamento. Todo medicamento? Não, uma porcentagem. Depende muito do medicamento também. Então, a via biliar elimina, né? O fígado elimina por via biliar e ocorre a reabsorção. Isso dificulta a eliminação de alguns medicamentos e faz com que eles tenham efeito por mais tempo no organismo. Tá? Então, isso é bem importante também vocês saberem. Podemos fazer pesquisa de medicamentos nas fezes? Podemos, tá? Então é comum também fazer esse tipo de pesquisa, principalmente em crianças recém-nascidas. Já vi muitos exames feitos em fezes de crianças recém-nascidas, tá? Principalmente para saber se a mãe era usuária de droga, por exemplo. Também pode acontecer, porque nas fezes fica, né, da criança um pouco desse medicamento, dessa droga, né, que ela utilizou e consegue então dosar, né, a quantidade, o tempo que ela utilizou esse tipo de medicamento. Mas isso aqui também é só uma curiosidade para vocês, medicamento não, de droga, né? Mas isso aqui também é só uma curiosidade para vocês saberem que também tem como fazer análise fecal, né, para saber o medicamento que a pessoa utilizou ou a droga que ela utilizou. Para a próxima aula, eu vou deixar para vocês lá no Moodle um exercício, um trabalho. Vocês vão pesquisar
as principais vias de administração dos medicamentos, né? Falar sobre cada uma delas, né? O que é uma administração subcutânea, por exemplo, né? Vamos explicar lá. Vocês vão pesquisar as vantagens e desvantagens dessa via de administração e a forma farmacêutica que vai ser administrado dessa forma. Por exemplo, via oral, nós temos comprimido, xarope, cápsula, né? Só colocar, não precisa explicar o que é cada uma, mas coloca para mim lá quais são as formas farmacêuticas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.